Então, vamos lá, né? Quando a gente fala da estrutura da Terra, ou seja, das camadas da Terra, a gente fala normalmente sobre 3 camadas, tá? A crosta terrestre, que é essa primeira camada aqui de cima, beleza? Que é a região mais superficial do planeta Terra, né? É o chão que a gente pisa, né? A gente está pisando no chão, a gente está pisando na crosta terrestre, tá? Que é uma região sólida, ok? Rochosa e sólida, tá? A segunda camada do planeta Terra é o manto, que aí, aqui no manto, a gente já tem 2 regiões distintas. Uma região pastosa, né, que está mais próxima ao núcleo, que é a região mais quente do manto, tá? E uma região sólida, que é essa região mais próxima à crosta terrestre, beleza? Ok? A gente entender essa diferença no manto, né, da região pastosa para a região sólida, é o que vai fazer a gente entender daqui a pouco o movimento que existe nessa região, que a gente vai ver nos próximos slides, beleza? Então, aqui, ó, a segunda camada é a região do manto, tá? A nossa terceira camada, que também pode ser dividida em 2, é o núcleo, tá? O núcleo ele pode ser dividido em núcleo externo e núcleo interno, tá? Quando a gente fala, todos os dois são compostos majoritariamente da mesma coisa, que é de ferro, tá? Só que no núcleo externo, o ferro está em formato líquido, e no núcleo interno, o ferro está em formato sólido, ok? Show de bola? Então, ó, a estrutura da Terra, né? As camadas da Terra são compostas de 3 camadas, ok? Crosta terrestre, manto e núcleo. Só que o núcleo pode ser dividido em 2, núcleo externo e núcleo interno. A mesma coisa para o manto também, né? Que pode ser dividido em 2, região pastosa e região sólida. Show? Show de bola. Para a gente entender essa próxima parte da matéria, a gente precisa necessariamente ter entendido isso aqui, ó. Essa região do manto da crosta terrestre. Por quê? Quando a gente fala de placas tectônicas, a gente está falando de placas, ok? Que são formadas pela litosfera. E o que é a litosfera, professora? A gente viu isso em sala de aula, então acho que a maioria deve lembrar. Litosfera é uma região formada pela crosta terrestre, ok? E pelo manto superior, que é a região do manto com regiões sólidas, ok? Então, a litosfera é a região da crosta, mais o manto superior, né, que é a região sólida do manto, que estrutura o planeta Terra, ok? Estrutura a crosta terrestre e o planeta Terra, beleza? Isso aqui é a estrutura do planeta Terra. Só que essas placas, elas não estão paradinhas, elas estão se movimentando. E elas estão se movimentando graças ao quê? Graças a um processo que é chamado de convecção, ok? Não sei se todo mundo vai lembrar da sala de aula, mas olha essa imagem aqui, é mais ou menos isso que acontece. Vamos imaginar que onde está esse fogo aqui, ó, é o núcleo, que é a região mais quente, né? Que está bem quente lá perto do núcleo. Aqui, ó, é como essa região cinza é como se fosse nosso manto. O que acontece? As rochas, quando chegam aqui embaixo, elas estão muito, muito quentes, derretem. Quando elas entram nessa fase de derreter, né, fica pastoso, elas sobem e vêm bem para a região superior do manto. Só que aqui em cima é mais frio, né? Tem menor temperatura do que aqui embaixo. Então as rochas aqui, ó, elas esfriam e caem. Quando elas chegam aqui embaixo, elas esquentam de novo, ficam pastosas de novo e sobem. É esse movimento aqui, ó, da rocha quente, rocha fria, rocha quente, rocha fria, que faz esse movimento de convecção. E é esse movimento que faz, ó, essas placas aqui se movimentarem. Só que a gente até conversou sobre isso em sala de aula, que esses movimentos não são movimentos assim que a gente consegue sentir, né? O ser humano no nosso espaço de tempo de vida, não é um movimento que a gente consegue sentir. Porque as placas, elas se movem em média de 10 centímetros por ano. Então, 10 centímetros é o mesmo tamanho que as nossas unhas podem crescer por ano. Então, é muito pequeno. É um espaço, né, um tamanho muito pequeno para os seres humanos sentirem, né, no espaço de tempo de vida que a gente tem. Mas há milhões de anos, né, com milhões de anos, é possível, né, ver a diferença da formação das placas. Tanto que, se vocês forem reparar bem, existe uma teoria de que existia um único continente que era chamado de Pangeia.
E aí, o que corrobora, né? O que pode confirmar essa teoria, né? Por exemplo, de que a placa sul-americana e a placa africana parece que um dia foram juntas, né? Parece que elas conseguem se encaixar aqui, ó. Conseguem ver, ó? A pontinha aqui e esse espaço. É uma das teorias, né? Da teoria da Pangea. Show de bola? Show de bola. Ainda falando sobre placas tectônicas, a gente discutiu em sala de aula sobre os movimentos dessas placas, né? Eu disse para vocês que elas não estão paradas e que elas podem se movimentar uma em relação às outras. Lembram disso? Pois então, o primeiro movimento que a gente vai ver é o movimento divergente, ok? O movimento divergente é o movimento de afastamento das placas. Olha esse exemplo aqui, ó. E é graças a esse movimento que pode causar, por exemplo, erupções de vulcões, tá? Um exemplo de afastamento das placas, né, de movimento divergente das placas, é o que acontece na Islândia, beleza? A Islândia é um país que é uma ilha, né? Ele é meio que ilha, meio isolado, e tem uma região da Islândia que ela tem essa fossa aqui, ó, como se fosse o início de uma fossa que é causada pelo distanciamento das placas em que ela está, beleza? Ó, a Islândia, ela tá aqui, ó. Exatamente aqui, ó. E ela tá no meio dessa fissura, né, da fronteira entre a placa euroasiática e a placa norte-americana. Show. Pode ser que daqui a milhões de anos a Islândia se separe completamente, né? Segundo, é o movimento transformante, que eu não lembro, mas em sala de aula eu acho que eu dei outro nome para ela. Mas vamos usar o transformante, que é uma mais fácil de vocês lembrarem, tá? A placa tectônica transformante, ela nada mais é do que o choque lateral das placas, beleza? É como se elas estivessem se arrastando, uma em relação à outra, tá? Um exemplo de região onde acontece esse movimento é na falha geológica de San Andreas, nos Estados Unidos. Tá? Isso aqui, ó, ela é oriunda desse choque lateral das placas. Existe uma teoria também de que em alguns anos vai acontecer um terremoto chamado Big One, porque a cada 150 anos existe um terremoto nessas regiões. E o último terremoto que aconteceu, se não me engano, faz 300 anos. Isso, fez 300 anos nos anos 2000. Então, acredita-se que aqui tem tanta energia presa, né, pelo esse movimento das placas, que um dia vai acontecer um terremoto gigantesco. Não sei, né, vai que... E o nosso último exemplo, né, de movimento é o movimento convergente, que é de choque frontal entre placas, beleza? Não é mais o choque lateral, e sim o choque frontal, uma placa batendo de frente com a outra, tá? Só que quando acontecem esses choques, uma placa tende a subir sobre a outra. Então, ó, vamos pensar que tá tendo um choque aqui, ó, beleza? Uma placa tende a subir, a outra tende a afundar, ok? É nesses movimentos de choque frontal entre placas que pode ter erupções de vulcões, a formação de cordilheiras, por exemplo, a cordilheira do Himalaia, tem a cordilheira dos Andes, que é aqui na América do Sul. Todas essas formações de montanhas, né, de cadeias de montanhas, são formadas por causa desse movimento aqui convergente, né? Onde uma placa desce e uma sobe. Show? Show de bola. Isso aqui é um exemplo, olha que legal. Essa imagem aqui, ó, ela mostra o movimento das placas, tá? Então, ó, o movimento da placa norte-americana sobre a placa do Pacífico, tá vendo? É um movimento convergente, porque uma placa está indo em relação à outra, né? As duas estão se chocando de frente, né? Sendo que a falha de São Andreas, ela é aqui, ó. A Califórnia, mais ou menos nessa região aqui. Aqui. Tá? Temos então, ó, por exemplo, um movimento divergente, que é da placa do Pacífico com a placa de Nazca, tá vendo? Uma se afastando da outra. Aí a gente tem então o movimento convergente também, ó, da placa sul-americana com a placa de Nazca, tá vendo? Enquanto a placa de Nazca se afasta da placa do Pacífico, ela se aproxima da placa sul-americana, ok? Olha só, também tem, ó,
a placa do Pacífico com a placa Eurasiática. Uma característica interessante que a gente vai ver... Vamos deixar o próximo slide melhor. Aqui. Chegamos, então, ao assunto da vez. Né? O que é o assunto da vez? Se vocês forem procurar na internet agora, se vocês pararem a aula, procurarem vulcão na internet, vocês vão ver falar sobre isso. Acabou de ter, se não me engano, foi dia 10 de abril, teve a erupção do vulcão Anak Krakatoa. O Anak Krakatoa é um vulcão filho de um grande vulcão que entrou em erupção em 1880 e pouco, se não me engano, que foi o vulcão Krakatoa. Que com a erupção do Krakatoa teve um grande tsunami, muita gente morreu, alterou até o clima do planeta, foi uma coisa assim absurda. E agora dia 10, teve a erupção do Krakatoa, do Anak Krakatoa, que é filho de Krakatoa, ok? Então todo mundo começou a falar, meu Deus do céu, ai Senhor, é o fim do mundo, meu Deus, vai todo mundo morrer, Jesus. Então, vamos lá, vou explicar para vocês por que o Anak Krakatoa entrou em erupção, enfim, vamos lá. Ó. Esse vulcão, ele está numa região do planeta que a gente já até conversou em sala de aula, que é chamada de Anel de Fogo, ou Círculo de Fogo, ok? Do Pacífico, no caso, tá? O que significa? No planeta lá, né, se a gente for olhar no globo terrestre, a gente tem o Oceano Pacífico. E o Oceano Pacífico, ele é circundado por várias placas tectônicas, né? A gente tem a placa do Pacífico, aqui, placa norte-americana, essa placa aqui, ó, que é a placa do Japão, é Eurasiática, ok? Placa das Filipinas, a placa de Nazca, ok? A região do Oceano Pacífico ele é circundado por várias placas, né? Essas placas, elas estão numa região de instabilidade sísmica. O que é isso? Existe um atrito o tempo todo entre elas, né? Vamos lembrar que, olha só, essa placa aqui, ó, a placa do Pacífico, ó, ela está em choque com a placa norte-americana, está em choque com a placa eurasiática, em choque com a indo-australiana. Ela não está diretamente em choque com a placa de Nazca, mas a de Nazca está em choque com a sul-americana. Então, é como se aqui, ó, nessas linhas de fronteiras entre as placas, o tempo todo tivesse atrito. O tempo todo tem energia sendo liberada aqui. E como que essa energia é liberada? Através de terremotos, né? Através de tsunamis, ou se não, através de vulcões, né? Lembram? Tem muita pressão aqui embaixo, né? Das placas. O magma que foi derretido, né? A rocha que foi derretida, aqui, ó. Lembra? A rocha está descendo, aqui embaixo é quente. O que é rocha aqui dura, sólida, aqui ela vai derreter. E para onde que ela vai? Ela tem que dar um jeito de sair dali, né? Porque tem muita pressão. Ela sai por onde? Pelos vulcões. Isso. Simples. Beleza? Essa região do Oceano Pacífico é a região em que tem mais vulcões no planeta, beleza? E tem em torno, por dia, de 40 vulcões entrando em erupção, ok? Nessas regiões aqui. Tem centenas e centenas e centenas de vulcões. Só que esses vulcões, eles são ilhas no meio do oceano. Então, a gente não fica sabendo da maioria delas, beleza? Então, eu vi muita gente falando, ai meu Deus, o mundo vai acabar. Olha, calma, vamos lá. Pode ser que o mundo acabe, eu não sei de nada, né? Quem sou eu para dizer se vai acabar ou não? Mas não vai ser por causa disso, entendeu? Esses vulcões, eles entram em erupções de tempos em tempos, ok? É algo comum, beleza? Show de bola. Aí você fala, pô, professora, mas eu vi essa imagem aqui, ó. Vi essa imagem no jornal, meu Deus do céu, horrível, desesperador, fiquei com medo. Pois então, isso aqui, ó, é a erupção realmente do Anak Krakatoa, mas de 2018, se não me engano, beleza? Até aconteceu um tsunami devido à erupção desse vulcão aqui, ó. Mas foi em 2018. Hoje em dia, esse vulcão, o Anak Krakatoa, não é mais assim. Porque quando houve essa erupção, ele simplesmente desmanchou. É como se ele também tivesse quebrado junto com a erupção. E hoje em dia, o Anak Krakatoa é assim, ó, tá vendo? Completamente diferente.
Então, se vocês virem imagens dessas aqui, ó, essa imagem é velha, de 2018, não é do vulcão de agora, beleza? Não se preocupem, isso aqui não está acontecendo agora, tá? Na verdade, o que rolou é isso aqui, ó, foi a erupção disso aqui, desse Anak Krakatoa, que é o que é o que existe hoje em dia. Se vocês pesquisarem no Google, vocês botarem lá Anak Krakatoa, no Google Maps, né, no Google Mapas, vai aparecer essa imagem aqui, ó. Beleza? Olha que legal. Isso aqui, ó, é uma imagem da erupção, tá? Que aconteceu do dia 10 de abril para o dia 11 de abril. E é de um centro de geologia que fica monitorando o Anak Krakatoa. Olha que legal. Ó, dia 10 horas da noite que começou, tá vendo? A erupção. Isso aí brilhante é a lava, tá? Ou seja, o magma que estava dentro do manto, que saiu pelo vulcão, e aí agora a gente chama de lava. Olha que legal. Muito maneiro. Ah, professor, então aonde está essa câmera? Essa câmera está aqui, ó. A câmera está aqui, ó. A erupção tá acontecendo aqui e a câmera está aqui. Tá olhando desse lado aqui. Se não me engano, aqui ou aqui. Por aqui. Legal, né? Então, se vocês quiserem ver o vídeo todo, vocês podem olhar esse endereço aqui, ó, tá? Tem o vídeo inteiro, mostra até de manhã. Essa câmera filma até de manhãzinha, e aí mostra, tipo, o dia amanhecendo, e aí a erupção já acabou e só tá a cortina de fumaça. Muito legal. Show, então. Seguindo, podemos então falar agora dos tipos de rochas, tá? Bom, passamos aí placa tectônica, vamos falar agora sobre os tipos de rochas. A gente tem 3 tipos: rochas magmáticas ou ígneas, tá? Que são não, vamos lá, vamos devagar, né? Rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, tá? As rochas magmáticas ou ígneas são rochas formadas na solidificação do magma do manto, ok? Quando essa solidificação acontece dentro do manto, ou da solidificação da lava do vulcão, quando acontece que nem isso aqui, beleza? Essa lava aqui, ó, ela tá saindo. Ela vai esfriar em algum momento. Quando ela esfriar, ela pode dar origem a uma rocha ígnea, ok? Exemplos disso é o granito, beleza? O granito acontece lá da solidificação do magma. E a pedra pómez é a solidificação da lava, se não me engano. A pedra pómez, ela é bem legal, porque sabe quando a lava vai para a atmosfera, né? A gente pega essa lava, ela vai para a atmosfera, lá na atmosfera ela esfria muito rápido e fica cheia dessas bolinhas de ar. Quando ela cai assim. Show, né? Maneiraço. Segundo tipo de rocha são as rochas sedimentares, tá? Que são formadas pelo agrupamento de sedimentos dos mais diversos tipos. Então, por exemplo, a gente tem lá a areia, ali a areia da praia, sei lá. Se essa areia da praia ficar numa condição de pressão, alta temperatura, ela pode dar origem a uma rocha, que é a rocha de arenito, beleza? A mesma coisa, por exemplo, para o calcário. O calcário com quífero é nada menos do que o agrupamento de conchas com outros sedimentos que foram prensadas com alta pressão, alta temperatura durante milhares de anos e acabaram gerando o quê? Um tipo de rocha, beleza? O calcário recifal, ele às vezes ele pode ter milhares de anos, mas eles podem ter até nível de centenas de anos, não precisa nem ser tão velho assim. O calcário recifal no final das contas, são corais, a mesma coisa, que foram se solidificando. Corais, a maioria já são sólidos, né, já são calcários, e eles vão, com o passar do tempo, vão se aglomerando e formando um grande tipo de rocha, beleza? Que a gente chama de calcário, ok? Terceiro e último tipo de rocha são as rochas metamórficas, tá? E o que são rochas metamórficas? São rochas pré-existentes, ou seja, podem ser rochas tanto sedimentares quanto rochas magmáticas, beleza? Que também devido
ao tempo, temperatura e pressão, acabam se transformando em outras rochas, tá? Então, o granito, que é uma rocha magmática, ela, devido a condições de tempo, temperatura e pressão, elas podem se transformar em rochas gneiss, beleza? Mesma coisa para arenito, que pode se transformar em quartzito, e calcário, que pode ser transformado em mármore, ok? Simples, né? Show de bola.